Bem, o fato é esse. Algumas horas após ser notificado com o apelo, o STF deu à plataforma o motivo para argumentar que a liberdade de expressão é um direito humano universal. As liberdades, disse Toffoli, abre aspas, as liberdades de expressão intelectual, artística, científica, de crenças religiosas, filosóficas e de comunicação são direitos fundamentais e essenciais à consecução dos objetivos da República Federal do Brasil, afirmou Dias Toffoli. Já o Renova Mídia, sobre a mesma notícia, diz o seguinte: Toffoli autoriza a Netflix a exibir especial do Porta dos Fundos. O ministro autorizou a veiculação especial de Natal, Porta dos Fundos, a primeira tentação de Cristo, que havia sido suspensa pela Justiça do Rio de Janeiro na última quarta-feira, atendendo ao pedido de uma associação católica. Em sua decisão, segundo o portal G1, Toffoli declarou, abre aspas, não se descuida da relevância do respeito à fé cristã. Não, claro que não. Assim como de todas as demais crenças religiosas ou a ausência dela. Não é de supor, contudo, que uma sátira humorística tenha o condão de abalar valores da fé cristã cuja existência retrocede há mais de 2000 anos, estando esculpida na crença da maioria dos cidadãos brasileiros. Bem, esta frase de Toffoli, evidentemente que argumenta-se, serve-se do fato de que a fé católica tem uma tradição de 2000 anos e, portanto, não será abalada por um programa humorístico. Mas não se trata disso. Não se trata de abalar a fé histórica. Trata-se de abalar a vivência da fé no presente momento, que é sempre o mais importante. E aí, nesse caso, parece que todo e qualquer empreendedor humorístico que quiser agora ofender a fé cristã está autorizado, porque isso de modo algum abalará 2000 anos de tradição cristã ou católica no mundo. Pois é. Agora, a pergunta que devemos fazer é o seguinte: o mesmo estaria valendo, por exemplo, em relação à fé islâmica? Se, por exemplo, o Porta dos Fundos amanhã quiser ofender o profeta Muhammad, o STF dará o mesmo respaldo? Aliás, uma pergunta que se faz: por que Netflix, Porta dos Fundos e tantos outros nunca, jamais, em tempo algum, ridicularizam a fé islâmica ou a religião islâmica? Uma pergunta. Porque, quem sabe, o exemplo venha lá do Charlie Hebdo e tantos outros? Bem, não sabemos, mas o que sabemos é que é sim, hoje, parte da agenda global destruir o cristianismo. Isso todo mundo está careca de saber. Mas destruir por quê? Quem sabe o argentino Bergoglio nos dê a resposta. Saiu hoje no Life Site uma matéria dizendo que Bergoglio reuniu-se ontem com um grande grupo de diplomatas de vários países para reafirmar a sua proposta de Pacto Global da Educação, que tem como fundamento ou escopo um novo humanismo, que será amparado pelas Nações Unidas e pela União Europeia. As mesmas entidades que, segundo o argentino Bergoglio, devem ser respeitadas. Pois é, a matéria diz que
Esta proposta, esta fala de Bergoglio visa uma integração de toda a sociedade na educação dos jovens. Uma espécie de vila global para a educação dos jovens, que já não leva mais em conta a célula máter, a família, o pai e a mãe como os principais educadores, mas uma comunidade. E esta comunidade visa educar no sentido de preparar os jovens para a tolerância religiosa, tolerância no sentido de integração de todas as religiões e também em relação à mudança climática. Em relação à religião, Bergoglio já havia dito no ano passado que Deus quer sim a pluralidade religiosa. E está incutindo essa nova educação, incutirá no jovem o fato de que Deus aceita todas as religiões e, portanto, o novo católico deve estar inserido nesse contexto, ser apenas uma religião a mais, mas tolerante, permitir toda e qualquer manifestação de outra religião dentro de sua própria catequese. Isso quer dizer o seguinte: deuses entrarão em conflito, porque ninguém há de imaginar que é o mesmo o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, aquele que se manifesta verbalmente na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, como, por exemplo, Lúcifer ou o próprio Satanás. Haverá um conflito. Qual deles será o verdadeiro? Todos eles. É preciso aceitar a todos, porque culto mesmo nós deveremos render à Mãe Terra, à nossa casa comum. Tudo isso está inserido, sim, no discurso de Bergoglio. Aliás, o LifeSite acaba dizendo o seguinte: quando o Vaticano lançou o Pacto Global de Educação no ano passado, em setembro, Bergoglio omitiu qualquer referência às prerrogativas dos pais como educadores primários de seus filhos. Isso ocorre no momento em que o direito à escola em casa e o direito à livre escolha da escola são ameaçados, e quando países em todo o mundo cobram impostos para fornecer educação pública a qual nenhum pai católico poderia enviar seus filhos com segurança, Bergoglio aconselha que se respeite exatamente esse modelo. Em seu discurso anual aos diplomatas em 9 de janeiro, ontem, Bergoglio insistiu que a educação não se limita às salas de aula e às escolas, mas deve ser feita também com a ajuda de religiosos, da religião, de vilas, que ele chamou de vilas educadoras, fazendo referência a Hillary Clinton, pasmem os senhores, que já dizia que a educação de um filho exige a construção de uma vila. Pois é, a matéria continua dizendo, em relação à terra, a esse novo culto à terra, os jovens estão nos dizendo que em todos os níveis estamos sendo urgentemente desafiados a proteger nosso lar comum e a reunir toda a família humana em busca de um desenvolvimento sustentável e integral. Eles nos lembram a necessidade urgente de uma conversão ecológica. Conversão ecológica. Essa conversão ecológica é exatamente isso: trazer a terra, que é um ente criado, à condição de divina, de sagrada, e o homem, o centro desta nova religião, o humanismo como centro, sem lugar, evidentemente, para Deus, para o nosso Deus e para a sua expressão verbal, nosso Senhor Jesus Cristo, que, aliás, em nenhum momento foi citado pelo argentino Bergoglio. Ao lançar o Pacto de Educação Global de Educação, em setembro do ano passado, Bergoglio mencionou o documento de Abu Dhabi e disse que nesta aldeia global é preciso limpar o terreno da discriminação e permitir que a fraternidade floresça.
Isso vai muito de encontro ao que fez o Porta dos Fundos. Porta dos Fundos, provavelmente por esta nova lógica vaticana, está de parabéns, ou deve pelo menos ser acolhida com um espírito de fraternidade. Conferências e eventos serão realizados durante todo o ano de 2020 para preparar a assinatura do Pacto Global sobre a Educação, em 14 de maio. Em maio de 2019, Bergoglio fez um forte impulso ao globalismo, pelo globalismo, pedindo um órgão supranacional legalmente constituído para fazer cumprir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nas Nações Unidas e implementar políticas de mudança climática. Mais recentemente, durante uma conferência de imprensa, a bordo de seu avião, no retorno ao avião papal, no retorno a o avião papal, desculpem, aqui é da Alitalia, evidentemente, mas é de uso, um deles pelo menos é de uso exclusivo do Vaticano. A bordo do avião, em retorno a uma visita apostólica de 7 dias à África, Bergoglio disse que, abre aspas, nosso dever é obedecer às instituições internacionais, como as Nações Unidas e a União Europeia. As duas coisas, a educação global e o problema climático, levam à formação de um governo mundial. E é nisso que vem se dedicando o argentino Bergoglio. Eu já havia falado sobre isso anteriormente. O planeta está prestes a sucumbir, a entrar numa espécie de autoimplosão, segundo Bergoglio, porque afinal a indústria americana já poluiu demais o planeta. Então, para salvar o planeta, para tirar o planeta da mão de loucos como Bolsonaro, como Donald Trump, é preciso criar uma autoridade supranacional, ou seja, uma autoridade que tenha poder global, que esteja acima dos interesses nacionais, dos poderes legitimamente constituídos, poderes nacionais, para tomar decisões em nível planetário. Isso, evidentemente, quer dizer um governo mundial. Bergoglio já se referiu a pessoas iluminadas que podem decidir, por serem iluminadas, os destinos do mundo. Portanto, é preciso tirar as decisões governamentais localizadas em regiões, é preciso acabar com o nacionalismo e entregar o poder a esse grupo de iluminados que formaria então o governo mundial. Em relação à educação, a mesma coisa. O que Bergoglio está dizendo nas entrelinhas é o seguinte: a educação não pode mais ficar na mão dos pais, porque nós temos muitos casos ainda de pais que educam os seus filhos fazendo proselitismo do cristianismo. E isso é um perigo, isso é uma idiotice, aliás, imbecilidade foi o termo que o próprio Bergoglio já usou no passado. Ele disse, proselitismo é uma imbecilidade. Outros traduziram como idiotice. Pois é preciso formar um centro, são as chamadas organizações sociais que os comunistas sempre implantaram. Comunidades decidem, conselhos comunitários. No caso, seria basicamente um conselho comunitário de educação. O sujeito bate na porta, você vai atender, eu sou do Conselho de Educação. Vim aqui ver como é que o teu filho está educado, vou fazer aqui um teste para ver se ele está indo bem nas novas orientações recebidas pela escola. É o mesmo que já estão fazendo na China. O sujeito bate na porta do chinês, que tem uma orientação religiosa, como, por exemplo, um religioso do Islã, ou cristão, ou católico, seja lá como for, e pergunta, a sua reeducação está funcionando? Vamos fazer um teste. Sim, porque hoje o que acontece na China é que um sem número de religiosos estão sendo levados para campos de concentração com o nome de campos de reeducação.
ou áreas de reeducação. Lá o sujeito é obrigado a abdicar da sua fé e jurar fidelidade ao partido. Isso, como laboratório na China, é sugerido hoje por Francisco. O Pacto da Educação Global é exatamente isso, um centro de reeducação que tirará os valores cristãos da catequese, da educação propriamente dita, para implantar uma outra coisa, impor algo totalmente diferente, que Francisco chama de um novo humanismo. Um novo humanismo. E é exatamente assim que começa a matéria. A matéria se refere exatamente a um novo humanismo. Um site apoiador do Vaticano, diz a matéria, para promover o pacto, acrescentou: educar os jovens em fraternidade, aprender a superar divisões e conflitos, promover hospitalidade, justiça e paz. O Papa Francisco, diz o site, convidou todos os que se preocupam com a educação da juventude a assinar um pacto global para criar uma mudança global de mentalidade por meio da educação. Citando sua mensagem de setembro de 2019 para o lançamento desse pacto global, em seu discurso, Bergoglio disse a diplomatas que este encontro visa reavivar o nosso compromisso com os jovens, renovando nossa paixão por... se você estava esperando o nosso Senhor Jesus Cristo, enganou-se. Renovando nossa paixão por uma educação mais aberta e inclusiva, incluindo escuta paciente, diálogo construtivo e melhor compreensão mútua. Nunca houve, continua dizendo Bergoglio, tanta necessidade de unir nossos esforços em uma ampla aliança educacional, formar indivíduos maduros capazes de superar divisão e antagonismo e restaurar o tecido de relacionamentos em prol de uma humanidade mais fraterna. É preciso, portanto, criar uma vila para se educar um filho. E continuou afirmando Bergoglio que necessitamos criar uma vila educacional para enfrentar novos desafios. Toda mudança, como a mudança histórica que estamos passando agora, exige um processo de educação e a criação de uma vila educacional. Vila, nesse caso, seriam essas agências de reeducação em todo o planeta, capaz de formar uma rede de relações abertas e humanas. O Bergoglio afirmou ainda que, para alcançar os objetivos do Pacto Global de Educação como uma vila, devemos colocar, se você pensou Deus, enganou-se, devemos colocar a pessoa humana no centro, investindo de forma criativa e responsável em projetos de longo prazo que treinem indivíduos dispostos a se oferecer em serviço a, se você pensou Deus, enganou-se novamente, a sociedade humana. Bem, tudo isso está muito claro. Nós temos aqui, sim, uma agenda sendo encampada por um chefe de Estado, por chefe do Vaticano, como seu principal garoto propaganda, que visa exatamente isso, a substituição dos valores judaico-cristãos. Não é à toa, meus amigos, que Dias Toffoli, como qualquer outro presidente do Supremo o faria, deram um livre curso à ofensa à fé cristã. E isso é só o começo. Até depois.